Muito bem, 7h16 em Campos. Sexta-feira, 26 de junho de 2020. Nós voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E neste bloco, a partir de agora, a gente começa a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Campos, o Caio Viana, já em videoconferência conosco, ao vivo aqui na Folha FM. Caio, te cumprimento, né? Te agradeço pelo carinho de sempre com toda a nossa equipe e também em participar aqui do Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, seja bem-vindo, Caio Viana. Obrigado, Cláudio. Bom dia para você, para o Aloysio, para o Arnaldo Neto e para todos os ouvintes do Folha no Ar que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Feito, Aloysio. Caio, bom dia. A gente até trocou uma ideia pessoalmente, mas faz algum tempo. Eu queria que você desse a sua impressão da pandemia da Covid e do combate feito a ela nas três esferas do governo, né? Governo federal, Jair Bolsonaro, estadual, Wilson Witzel, e municipal, Rafael Diniz. Então, Luiz, primeiro deixa eu até agradecer aqui a você e a todo o Grupo Folha por essa oportunidade de estar aqui hoje nessa manhã, a gente podendo conversar sobre temas importantes, como a pandemia causada pelo novo coronavírus. Para mim está sendo muito gratificante estar aqui junto com vocês nessa manhã e, obviamente, com todos os ouvintes que estão nos assistindo. Aproveito para dizer também que a gente está compartilhando essa transmissão na nossa página no Facebook, Caio Viana Oficial, está sendo retransmitido lá também. Para quem quiser acompanhar, pode ver também a transmissão por videoconferência na nossa página. Bom, Luiz, do que pesa as ações do governo federal no combate ao novo coronavírus, eu, obviamente, tenho um tom crítico, como acho que a maior parte dos brasileiros, inclusive por pesquisa recente, é possível ver que muitos que, inclusive, votaram, né, no atual governo já começam a desaprovar as medidas, ações que o governo tem colocado diante dessa pandemia. O governo realmente optou por um caminho errado. A defesa da vida é a principal defesa, é a principal luta que nós temos que travar agora, é salvar vidas. Então, isolamento social é importantíssimo, ficar defendendo que não devemos estar em isolamento social, que é uma gripezinha, isso não é o melhor caminho para a gente superar essa crise causada pelo novo coronavírus o quanto antes, né? O que pesa o governo estadual, Luiz, eu venho dizendo já há muito tempo, inclusive, que esses hospitais de campanhas foram bonitos apenas no papel. Isso é uma farsa, né? Isso não aconteceu, foi gasto de dinheiro público equivocado, né? Sem até mesmo pensar e planejar um futuro para isso, ou seja, não deixando legado, porque esses hospitais são tendas, grandes tendas construídas por um período e depois não deixando nenhum legado para a população das cidades onde esses hospitais eram pretendidos serem instalados, né? Porque nem foram instalados, como é o caso aqui de Campos, na sua maioria. Então, é muito trágico a gente ver isso. É o momento que a população mais precisava dos governantes atuando de forma responsável, não só com o dinheiro público, mas com a vida das pessoas, né? As pessoas estão precisando de atendimento médico agora, estão precisando de respiradores agora, estão precisando que essas estruturas governamentais funcionassem nesse momento de pandemia mais do que nunca, né, para a gente superar isso quanto antes e até aí a gente poder começar a rediscutir, né, reabertura de comércio, a retomada da economia, para que a gente também não incorra em outros problemas tão graves também quanto desemprego e desigualdade social causado pelo fechamento, né, dos comércios em diversas cidades e estados brasileiros. E no plano municipal, no plano do governo Rafael Diniz? Olha, Luiz, eu venho, inclusive, nas minhas redes sociais, num tom não só crítico, mas como eu sempre me posicionei, num tom de esclarecimento e também
propondo caminhos, né, para enfrentar os problemas que a cidade passa. E não foi diferente agora durante a pandemia. Eu fiz isso diversas vezes, né, cobrei algumas medidas que eu achei que a prefeitura não estava fazendo, como, por exemplo, incentivos, iniciativas de pacote de medidas junto ao comércio local, né, que está precisando, já vinha em dificuldade antes da pandemia, com toda a retração econômica que já vem pegando o nosso país, sobretudo o nosso estado e a nossa cidade há algum tempo, né? E aí a prefeitura, alguns dias depois de eu fazer um vídeo cobrando na minha rede social, a prefeitura anunciou que iria colocar em prática uma linha de crédito de uma forma melhorada durante esse período de pandemia, utilizando um programa criado até na gestão do meu pai, Arnaldo Viana, que foi o Fundecam, o Fundo de Desenvolvimento de Campos, né? E posteriormente cobrei, né, outras ações da prefeitura, como a falta de testagem em massas. A gente está tendo hoje números subnotificados na nossa cidade, como no estado e no Brasil em geral. A Organização Mundial de Saúde já alertou para isso, para a necessidade da testagem em massa, isolamento social, o uso de máscara, né, as proteções que a gente precisa fazer, e a testagem em massa para que a gente consiga acompanhar a evolução da doença e saber se aquela pessoa precisa ser colocada em observação o quanto antes, porque já está provado que o quanto antes foi identificada, as chances de recuperações são maiores. Depois, posteriormente, a gente também cobrar isso nas nossas redes sociais. A prefeitura, que só tinha adquirido 1.000 testes para uma população de mais de 500 mil habitantes, ou seja, muito longe de 1% dessa população seria testada, foi agraciada pela Universidade do Norte Fluminense, a UENF, e outras parcerias firmadas com o terceiro setor e com iniciativas privadas, para poder estar promovendo a testagem em massa, e espero que isso de fato ocorra o quanto antes, para que o cidadão de Campos possa ter a chance de sair desse momento de pandemia o quanto antes. Vou fazer a última pergunta antes de passar para Arnaldo, só para emendar, Arnaldo, perdão. Qual a sua opinião sobre o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, que entrou em funcionamento no dia 30 e é apontado por muita gente da área como uma parceria com beneficência, né, como um principal motivo de Campos ainda não ter colapsado o sistema de saúde? Como é que você vê? Olha, Luiz, eu acho que a gente podia estar ofertando muito mais leitos, né? Os números em Campos têm crescido. Eu ainda acho que é muito maior do que o que tem, como já falei, acho que estão subnotificados, né? Então eu acho que é preciso ter muita seriedade nesse momento, responsabilidade. Não é para fazer desse momento um momento eleitoral, politiqueiro, é preciso ter responsabilidade. Eu acho que a Prefeitura de Campos é quem nesse momento tem condição de ter o maior número de informações para colocar em prática medidas, né, para combater essa epidemia o quanto antes, mas também acho que faltou ações imediatas lá no início, né, e acho que isso é preciso ter clareza, que a Prefeitura tem como tomar algumas medidas, como a testagem em massa, como trazer mais equipamentos de proteção para os nossos profissionais de saúde que estão na frente no combate. São denúncias recorrentes de que EPIs não estão sendo suficientes para os nossos profissionais de saúde. Tem postos de saúde sendo fechados durante a pandemia, né, o que também não é satisfatório, não é ideal, porque, obviamente, você precisa ter um sistema de saúde nesse momento desafogado. Então, você concentrar a saúde em locais que deveriam até estar atendendo de forma mais efetiva a pandemia não é o ideal. Eu acho que a Prefeitura ela vem fazendo o que ela faz durante os últimos 4 anos, falando muito, tá, e fazendo pouco. Então, eu, como cidadão campista, gostaria de ver mais ação da Prefeitura e menos falatória. Caio, você citou a situação aí do hospital de campanha do governo do estado, né, e é absurdo, nós estamos no terceiro secretário de saúde, né, terceiro secretário de saúde do estado durante a pandemia, e não se tem nem sinal de quando ou se vai realmente concluir o hospital de campanha de Campos. Esse hospital está no alvo aí de uma investigação, né, desdobramentos dessa investigação. Nós temos as operações Placebo e Operação Favorito, né, 2 operações que passaram por esses hospitais de campanha. Tem uma pergunta no grupo do programa, a pergunta do Frederico,
que cita você. O pré-candidato Caio Viana, estou lendo a pergunta dele, Frederico Monteiro. O pré-candidato Caio Viana foi citado em uma escuta telefônica do MPF que culminou na Operação Favorito, por Gilson Rodrigo, ex-presidente da CCERJ, e outro indivíduo ligado a Mário Peixoto. Na escuta foi demonstrada uma certa afinidade de ambos por Caio, inclusive citando que o pré-candidato teria sido comprado por Mário Peixoto 2 vezes. O pré-candidato já se encontrou com Mário Peixoto? Tem cargos indicados na FATEC, entidade dominada pelo empresário preso, como aponta a denúncia do MPF? Se sim, quantos? Olha, Arnaldo, eu não conheço, tá? Não tenho e mantenho qualquer tipo de relação. E é preciso deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês aí, para a sociedade que está nos escutando, né? Eu não sou alvo de inquérito algum, nem nenhuma investigação envolvendo meu nome, não sou citado no processo, apenas citado por terceiros. É preciso deixar isso bem claro para que não se aconteça aqui assassinatos de reputação sem qualquer tipo de comprovação de atitude ilícita. Caio, você é do PDT, você concorreu desde a eleição a prefeito passada pelo PDT, né? Seu pai tem uma história no PDT, e o PDT tem uma história na cidade, né? Com o Garotinho, depois com o Arnaldo, tem uma história no Brasil, né? O PDT foi legenda criada por Brizola, ainda em Portugal, na anistia, antes de voltar para o Brasil. Ele queria retomar a legenda histórica do getulismo, que era o PTB, mas o Gilberto Couto Silva, que fez a anistia, né, um general, um cara com pensamento estratégico muito grande, para tentar rachar o trabalhismo, ele deu a legenda para Ivete Vargas e Brizola abriu o PDT. Isso foi no final dos anos 70 ainda. Abriu Portugal antes de voltar do exílio para o Brasil. Então, depois foi governador do estado do Rio de Janeiro, fundou o CIEPS, enfim, tem uma história, podemos fazer um programa só sobre a história do PDT. Mas ele está marcado, sobretudo desde 2018, com uma legenda de Ciro Gomes, que talvez seja o nome mais forte aí do campo progressista, da esquerda, hoje, pelo menos, né, para se candidatar a presidente da República em 2022. Como é que você vê essa disputa de Ciro Gomes com o governo Jair Bolsonaro? Luiz, você falou muito bem, o PDT é um dos partidos mais históricos do país, bem carregado, com uma história muito positiva, né? Nunca esteve envolvido nesses escândalos aí de corrupção pelo país afora, e isso dá orgulho da gente participar de uma legenda desse nível, desse porte, com tanta história positiva, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país. Eu, inclusive, até como matéria de conhecimento, para os ouvintes que estão nos assistindo, é minha única filiação partidária, eu sempre estive no PDT, né, nunca tive em nenhum outro partido, e isso é importante porque mostra uma coerência na nossa trajetória, e eu acho que nesse momento de que as pessoas estão sem saber, né, muito para onde as coisas vão, é importante você ter coerência na trajetória, ter uma base bem sedimentada. Com relação ao Ciro Gomes se tornar essa figura importante no campo progressista, sem dúvida alguma, Luiz, o Ciro é uma pessoa extremamente preparada, capacitada, foi prefeito, foi governador, foi ministro, né, foi deputado federal, passou outro tempo na iniciativa privada também. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento, né, se coloca muito bem, fala muito bem sobre temas, principalmente sobre economia, porque tem profundidade para fazer esses comentários, e vem fazendo críticas do ponto de vista que ele vem avaliando as ações do governo como negativas para uma retomada do crescimento do país, né? Sem dúvida alguma, o Ciro é um nome importante no cenário nacional, é um nome forte para qualquer eleição que ele venha a disputar, porque tem muito conhecimento, tem propriedade para falar, esses anos todos de vida pública, nunca foi envolvido em nenhum tipo de corrupção que eu saiba. Mas como é que você vê ele assim, no plano político nacional, e o que você acha do tipo de oposição que ele tem feito ao governo federal?
Olha, Aloysio, eu acho que você já conhece muito bem meu estilo, né? Eu gosto muito da propositividade, porque eu acho que esse é o caminho para poder a gente ajudar a sociedade. Não adianta ficar criticando com críticas rasas, ficar partindo para golpe de frases feitas, jogar para a galera. Eu acho importante, né, criticar com fundamento e, ao mesmo tempo, acompanhar a crítica de caminhos, apontar soluções para aqueles problemas que você está relacionando na crítica. Eu acho que muitas vezes o Ciro faz isso e outras vezes eu acho que fica aquela discussão por ser levado até por outros grupos políticos que o atacam de forma também muito rasa, mas eu gostaria de ver cada vez mais o Ciro colocando o seu conhecimento para a população, colocando o seu conhecimento a serviço do povo, independente de estar no exercício do mandato de presidente ou não. É como eu faço aqui na nossa cidade, independente de ter cargo público ou não, como nunca tive, mas sempre me mantive atuante, ativo, me colocando à disposição da sociedade para ouvir, para escutar e para, junto com um grupo de pessoas que querem o bem da cidade, a gente apresentar esses caminhos, essas soluções importantes. Caio, você colocou aí a questão da fidelidade ao PDT como um ponto importante no seu histórico político. Você foi candidato a prefeito em 2016 pelo partido, foi candidato a deputado federal também pelo partido agora em 2018. Mas com relação ao apoio aos candidatos do partido, como que você atuou em 2018 no apoio ao Pedro Fernandes, candidato ao governo do estado pelo PDT, e ao Ciro, também aqui nessa articulação em Campos? Olha, Arnaldo, eu confesso a você que eu não tinha como apoiar o Pedro Fernandes, que foi candidato a governador pelo PDT, por alguns motivos. Primeiro, que eu não tenho qualquer tipo de relação com o Pedro e acho que não era o momento do Pedro ser candidato ali pelo PDT. Eu acho que tinham outras figuras que poderiam representar muito melhor o partido, que já estavam ali dentro do partido, pessoas que defendem de fato uma bandeira. O Pedro é aquela pessoa que já passou por todos os partidos possíveis na carreira dele, política, então isso gera um ponto de discordância muito grande. Inclusive eu sedimentei no diretório estadual do qual eu faço parte, sou vice-presidente regional, né, a minha posição contrária à candidatura do Pedro ainda quando era discutido isso internamente, por não concordar com algumas posições do Pedro na sua vida pública, né? E em contrapartida a isso também, eu tinha obviamente um carinho pelo Romário, que tinha me apoiado na eleição de 2016, e fui retribuir esse apoio, né, apoiando o senador Romário para a candidatura de governo do estado. Com relação à campanha de presidente, eu estive na campanha do Ciro, né? Obviamente com todas as deficiências que tivemos por não ser um partido grande. O Ciro obviamente fez uma campanha muito modesta, mas com bons discursos, com bons posicionamentos, e a gente seguiu nessa linha. Só para me corrigir aqui, eu falei de pessoas que no início do programa que esse ano nós perdemos, e esqueci de uma das principais, peço perdão aí à família. Eu gostava do Gil, era amigo do Gil. Sim. Aproveitar até, Luiz, se você me permitir, desculpa te cortar aí, mas para dar um abraço aqui ao Bruno e a todos os familiares do Gil, né, que obviamente foi uma perda muito dura para todos nós que conhecemos, que lidamos com o Gil durante um bom tempo. Também deixar um abraço para toda a família aqui do Maurício, né? Sou amigo do Mauricinho, estudamos junto. Um abraço para todas essas pessoas aí que estão passando por um momento de muita dificuldade, sofrimento de dor e de perda por essa nova pandemia que a gente está tendo que enfrentar, esse inimigo invisível, né? E ele aqui no programa, logicamente que é uma coisa delicada a gente falar de uma pessoa que não está mais entre nós. Mas ele no programa aqui, Caio, o Gil, o último programa que ele fez aqui, inclusive, você deve ter visto ou ouvido, ele teceu críticas duras a você, né? É complicado, eu não quero ser indelicado, mas, enfim, jornalisticamente eu não posso deixar de perguntar. Você viu aquelas críticas? Como é que você responde a elas hoje? Olha, Luiz, eu vi, na época eu respondi, confesso a você também que, assim, seria muito indelicado da minha parte tecer qualquer tipo de comentário
aqui mais crítico em relação a isso. O que eu posso dizer e quero acreditar é que naquele momento o Gil fez aqueles comentários infelizes por questões de estar se colocando como pré-candidato a prefeito, por questões eleitorais. Nessa pauta temos para esse bloco a questão você falou aí de Pedro Fernandes, que o Arnaldo perguntou, e está no governo, né, participou do governo Witzel, e falamos aqui no início, você também falou do hospital de campanha, está no foco, está no cerne do pedido de impeachment que o governador Wilson Witzel enfrenta, já está em andamento, né, na LERJ, a análise do pedido de impeachment, né? Como é que você vê essa questão do ponto de vista da saúde, né? Porque esse hospital de campanha aqui, eu acho que ninguém sem consciência conta mais que ele vai sair, infelizmente. Ele seria o único hospital de campanha, não só do Norte Fluminense, mas todo o Noroeste também. Todos os municípios do Noroeste também seriam atendidos por esse hospital de campanha. E essa questão do impeachment de Witzel, que as pessoas estão fazendo previsão de que você conversa em off com você está sempre lá na LERJ também, você conhece várias pessoas lá. Em on ninguém admite, mas em off as possibilidades do impeachment sair são grandes. Quais são as consequências disso aqui para Campos e região? Perfeito, Luiz. Antes de fazer essa avaliação do impeachment, só aproveitando de novo o comentário do Arnaldo em relação ao Pedro Fernandes, e você também ter mencionado ele aí no início da sua pergunta, a questão é muito evidente. Você viu, acabou a eleição do primeiro turno, acabou o primeiro turno, o Pedro Fernandes já se jogou no colo, né, de quem estava ali com toda o indicativo de que iria ganhar e foi partir para dentro do PSC para poder se tornar secretário do governo, né, abandonando tudo que ele fez durante a campanha. É isso, não representa a história do nosso partido. Nosso partido, desde o início, deixou claro que seria contrário a esse governo que se encontra hoje no poder, que é o governo do PSC, do governador Wilson Witzel, e o Pedro Fernandes poderia ser a grande voz, o grande opositor a esse governo, com ideias propositivas, como ele tentou apresentar durante a eleição, e infelizmente ele fez o que ele fez a vida dele inteira, né? Se jogou para o fisiologismo, optou por o caminho mais fácil de se galgar espaços no poder. Bom, com relação ao impeachment, Luiz, eu acho que é uma oportunidade do governador Wilson Witzel se defender, né? Acredito que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, tem competência e capacidade, junto dos seus deputados e os técnicos que lá trabalham, para poder avaliar toda a defesa que o governador fizer e daí tomarem a medida que couber diante dos fatos apresentados, né? Eu, particularmente, quero acreditar muito que não vamos viver de novo uma situação de instabilidade na política regional, mas diante do que a gente tem visto, se torna praticamente inevitável, né, que isso não aconteça. Mas a questão dos planos de campanha, como é que você acha que isso vai afetar? Quer dizer, você particularmente, você tem alguma esperança que o plano de campanha vai sair? Esperança zero, né, Luiz? Não saiu até hoje, é uma farsa, não tem nada, não tem previsão, sabe? As coisas lá parece que estão tudo abandonado, entendeu? Eu não tive lá pessoalmente, mas tenho escutado os relatos de pessoas que circundam ali a região e, assim, é impressionante o descaso. Acho que já era, assim, na minha opinião, Luiz, se você parar para pensar do tempo que isso foi planejado, né, o tempo que isso foi anunciado, várias vezes foram marcadas novas datas para a inauguração daquele espaço.
e não foi inaugurado, daria perfeitamente para ser investido aqui nos hospitais da nossa região, até para que se deixasse um legado para a cidade. Poderia ser ofertado, né, com construções rápidas, práticas, para poder ofertar mais leitos, por exemplo, no Hospital Geral de Guarulhos, uma obra construída na gestão do meu pai, Arnaldo Viana. Poderia ser ofertado mais leitos na rede privada também, mas não com os leitos já existentes, como é o que eles querem fazer agora, que eles vieram com mais uma ideia que, para mim, isso não é o que o povo de Campos precisa. Não adianta alugar leitos da rede privada, é preciso ofertar mais leitos, né? Se você alugar os leitos que já tem, você não está aumentando a quantidade de leitos. Existe possibilidade também dos filantrópicos, né, Caio, de ampliar junto aos filantrópicos, de abertura de novos leitos. Mas o grande problema do governo do estado nesse momento parece esse desencontro de ideias entre os secretários que se sucedem, como a gente estava falando mais cedo, são 3 durante a pandemia, né? Perfeito, Arnaldo, perfeito. Para você ver, é uma desordem tão grande que uma hora é um secretário que dá as cartas, outra hora é outra, depois sai o secretário, mas continua outras pessoas que não são secretários palpitando e opinando, e parece que não tem direção, né? E o líder maior, que sempre é quem a população votou, acreditou, que é ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente, que precisam tomar frente disso e atuar, parece apático, completamente desconcertado com as denúncias que estão sendo ventiladas com relação ao seu governo, e enquanto isso a população fica padecendo na esperança de que alguma coisa aconteça, né? Mas infelizmente eu acho que as expectativas para que esse hospital de campanha seja inaugurado em Campos são abaixo de 0, eu diria. Só para lembrar que ontem o Cláudio Nogueira fez uma entrevista com o Fábio Bastos, do governo Rafael, ele falou que admitiu que os leitos de UTI do CCC estão 100% de ocupação. Então, é preocupante, né, Luiz? Isso seria importante nesse momento, né? Com certeza. Com certeza, é a hora que precisaria, mais do que nunca, né, que o governo municipal, estadual, de todos os locais, não estou falando, não estou me resumindo somente a Campos, mas de todos os locais, estivessem trabalhando em parceria. Inclusive junto com o governo federal. Essa guerra, essa briga, esse ambiente, sabe, de ataques, de ofensas entre os líderes de governo é muito ruim, é prejudicial à saúde. Os políticos precisam entender que a partir do momento que eles são eleitos e que eles têm um cargo público, eles não respondem mais só pela sua pessoa, eles respondem pela instituição que eles estão à frente, né? Ou seja, você tem ali toda uma liturgia do cargo a ser seguida, você tem que entender que antes dos seus desejos pessoais vem o desejo da coletividade. Não dá para ficar um cara que acabou de ganhar, né, uma eleição para o governo do estado, que foi eleito para governar o estado do Rio de Janeiro, ficar pensando em eleição de prefeito se ele não entregou nem o que prometeu durante a campanha. Pois é. Você falou candidato a prefeito? Desculpa, o governador candidato a presidente, né? Foi na entrevista com o André Sadia, né, na Globo News, que ele se lançou e gerou... Agora, Caio, olha só, você, além de político, eu sei que você é um analista político também, e você gosta de trabalhar sobretudo com a questão de números, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo de 2018. Todo mundo sabe que o Witzel foi eleito na onda do bolsonarismo, que foi uma onda, né, que tomou conta do país de uma maneira como poucas vezes antes vista na história, sobretudo de 88 para cá, né, do período da redemocratização. E tanto o Witzel como o Bolsonaro se elegeram com essa coisa da nova política, né? Nova. Mesmo o Bolsonaro não sendo novo na política, né, Luiz? Porque já vinha de uma série de mandatos, 30 anos, se não me falha a memória, né, como deputado. Exatamente. E com toda a família também empregada aí como político, né? Todos os filhos em legislativos, né, municipal, estadual, federal. Mas, enfim, o Witzel está sendo acusado de desvio na área de saúde. Ele é acusado. O escritório de advocacia da esposa seria usado na lavagem de dinheiro e o esquema envolveria Mário Peixoto. É a mesma área, o mesmo modus operandi,
e o mesmo Mário Peixoto que aparecia no esquema de corrupção de Cabral. Quer dizer, a nova política envelheceu tão rápido assim? Aloysio, deixa eu te fazer aqui como você falou, uma análise, né, sobre o que eu acho sobre essa questão de nova política, de outsiders e tal. O que eu entendo é o seguinte: há momentos de carência de representatividade, né? A sociedade está carente de líderes políticos que representam a sociedade, que mantêm durante o seu governo o que foi dito durante a eleição, né? Eu acho que esse é um dos principais fatores de descontentamento. E, na verdade, essa questão aí de outsider está mais do que provado que deu errado. Deu muito errado, porque você precisa ter pessoas que minimamente conhecem da coisa pública, que acompanharam a vida pública de sua cidade, do seu estado, né, do seu país, para que saiba não só conduzir a cidade de forma administrativa, mas também politicamente, porque isso é política. Política é para fazer política. Tem que administrar, tem que ser gestor, tem que entender, obviamente, as demandas do momento, porque cada momento traz a sua peculiaridade, né, as suas necessidades, mas tem que ser político. Tem que saber fazer política. É isso que a sociedade espera do político, que se faça política e que se administre bem, né, o dinheiro do público, do poder público. Só para completar a pergunta, eu falei da nova política, falei de Witzel, né? Mas também o presidente Jair Bolsonaro, você já falou, está há 30 anos na política, portanto não podia ser nova política. Mas se você parar para analisar, é uma história que quem acompanhou a evolução da Lava Jato, e eu acompanhei bastante como jornalista, sempre lendo os passos, mas ficou popularizado no seriado Mecanismo de José Padilha, que está inclusive aí na Netflix. A Lava Jato, ela se torna o que se tornou a partir da delação do Paulo Roberto Costa, né, ex-diretor da Petrobras, que segurou a prisão algum tempo em silêncio. Quando ameaçaram prender a família dele, aí ele abriu o bico, e aí, quer dizer, a história que a gente sabe, né? Foi até o impeachment de Dilma, e o PT, depois de 3 anos do poder, foi a piada do poder. Há quem aposte, e Bolsonaro foi muito crítico disso e tal, e agora Bolsonaro tem 2 potenciais Paulo Roberto Costa, que são Fabrício Queiroz, preso desde a última quinta, amigo de longa data do presidente, né? Quem colocou ele no escritório do filho foi Jair Bolsonaro, e o advogado que o obrigava, ser o advogado do presidente e do filho, o Flávio Bolsonaro, que é o Frederico Wassef, né? E Fabrício Queiroz, apesar da mudança ontem de ter subido para o TJ o caso da investigação da rachadinha do Flávio, tem ainda o mandato de prisão expedido para sua esposa. E Frederico Wassef começa a ter a ex-namorada investigada por contratos suspeitos com o governo federal. Quer dizer, de novo pergunto, a nova política não envelheceu rápido demais? Pois é, Luiz, o que eu posso te dizer, assim, do meu sentimento como cidadão, tá? Aqui agora não é nem como uma avaliação política, como cidadão, isso tudo é muito trágico para o país, porque eu acho que, nesse momento, o que o país precisa é de tranquilidade, é de paz, para que se consiga restabelecer o desenvolvimento do país, para que o país possa voltar a empregar, possa gerar riqueza novamente, né, possa restabelecer a posição de importância que um dia teve mundial, que hoje, né, se tornou chacota mundo afora. Então, isso tudo é muito triste. Eu vejo isso com muita preocupação, porque eu não acho que esse ambiente é favorável, eu não acho que esse ambiente é o ambiente propício para se restabelecer a economia, a estabilidade social no país, tão importante e necessário num país com tantas dificuldades, né, com tanta desigualdade social. E agora, eu também tenho uma opinião, Luiz, que ela é muito forte, né? E eu já disse isso algumas outras vezes, que é com relação a impeachment. Eu acho que impeachment é um estado de exceção. Ele tem que acontecer, né, quando há, obviamente, indícios
né, de irregularidades previstas em leis para que isso aconteça e que seja, obviamente, dado a qualquer que seja a pessoa o amplo direito de defesa, etc. e tal, como manda o regimento da lei. Mas entendo que remédio para governo ruim tem que ser impeachment, porque, de novo, gera instabilidade ao país, a não ser que tenha provas contundentes, né, que já tenha sido comprovado através de investigações, através da justiça, e isso ocorra. Porque, senão, você imagina, bota um governo, elege, não tá bom, tira. Bota outro, elege, não tá bom, tira. Não tem jeito, em economia nenhuma do mundo, país nenhum do mundo, estado nenhum, nada consegue sobreviver a isso, né? Então, eu acho que, assim, remédio para governo ruim não é impeachment, é eleição, é democracia, é votar certo. Por isso que é tão importante o papel que vocês cumprem aqui com a sociedade, que é de informar, de comunicar, e por isso estou muito feliz de estar aqui participando hoje, porque a sociedade, quanto mais informada tiver, quanto mais participativa tiver, menor é a chance de erro. Ninguém vota querendo errar. É o que eu digo, as pessoas não têm que estar... Por exemplo, hoje o prefeito Rafael Diniz acumula os maiores índices de rejeição da história da cidade de Campos. E não é a população que votou nele que tem que se ocupar disso, né? Então, assim, eu acho que nesse momento as pessoas precisam aproveitar para ouvir as pessoas, para ouvir as informações, para que no momento oportuno, durante a eleição, consiga escolher melhor, né, o seu candidato, consiga optar melhor, né, dar uma condição e uma chance maior de acerto para o futuro da cidade, do estado, do país. Arnaldo e Cláudio querem colocar uma coisa para a gente terminar esse bloco? Eu só queria falar sobre esse processo de impeachment, Caio. Recentemente a gente entrevistou a deputada Clarice Garotinho. Ela, em 2016, era muito favorável ao impeachment nas redes sociais, até as vésperas da votação, quando ela se licenciou, né, e à época a Política Nacional colocou na conta disso a que é chamada Venda do Futuro de Campos, enfim, todo o desdobramento em relação a isso. Mas a posição dela na última entrevista foi que ela disse que ela mudou o seu conceito, que Dilma não foi caçada pelos crimes pelos quais foi julgada, e sim pelo contexto. Queria saber a sua opinião sobre o impeachment de 2016 e qual a sua opinião sobre esse processo em curso na Alerj. Pois é, então, eu estava me relacionando ao plano nacional, quando eu estava falando da questão do impeachment, exatamente por já ter tido de forma recente um impeachment acontecido no nosso país, né? E assim como fui lá atrás contrário ao impeachment, olha, veja, o governo da Dilma foi trágico, foi uma tragédia. Isso é evidente para qualquer pessoa que tenha buscado informação, que tenha buscado esclarecimento sobre as ações daquele governo. Foi trágico, os índices, os indicadores todos caíram, a economia foi de mal a pior, ou seja, foi ruim, foi um governo ruim, foi um governo atrapalhado, digamos assim, né, e bem diferente do que se projetava quando ela foi eleita, né? Então, agora, eu, como lá atrás, acho que o remédio não era o impeachment. O remédio era, na próxima eleição, votar certo, escolher outro candidato. Não está satisfeito com aquele que tem lá, na próxima eleição não reeleja ele ou outro do grupo dele, que vai colocar em prática as mesmas políticas, né? Mas o impeachment, isso faz mal para o país, faz mal, isso traumatiza, ainda mais quando não se tem, né, motivos para tal. É uma discussão muito extensa, né, mas me parece que ficou comprovado, né, depois que foi feito o impeachment, de que não teria acontecido crime de responsabilidade fiscal. É isso mesmo, Luiz? A tese levantada hoje, sim, mas é uma discussão jurídica que você vai encontrar gente que fala que teve, né? Que teve, né? Mas me parece que, como Collor também, o processo que levou à cassação dele, é bom a gente lembrar, em 92, ele foi inocentado pelo Supremo depois. É complexo isso demais, né? É o que eu volto a dizer, eu acho que a maior coisa é a democracia, é o voto, o povo é soberano, se o povo elegeu, se a maior parte da população elegeu, tem que ser respeitada a vontade da maioria que teve naquele momento. E essa mesma maioria tem que compreender que ela votou. Errado ou não, ela votou. Então tem que esperar o rito normal da nossa democracia, que são os 4 anos de poder, e numa próxima eleição acertar de novo, buscar acertar o voto, né?
Nogueira. Sim, eu gostaria de colocar uma questão administrativa para o Caio, se vocês me permitem. Como que você lidaria, Caio, por exemplo, com essa questão da pandemia e envolvendo a crise sanitária, mas também a crise econômica? E aí, falando de Campos, trazendo aqui para o nosso, como diz o Aloysio, se refere ao Capi, para os nossos canaviais, né? Hoje o comércio já passa aí de quase que 90 dias fechado, alguns tentando sobreviver com o delivery. E ontem mesmo, a Aloysio também já citou aí, o Fábio Bastos falou aqui sobre os 100% de ocupação do CCC, a ausência do hospital de campanha e a possibilidade de hoje à noite, está se estudando isso, essas fases que foram criadas aí pelo projeto de retomada das atividades econômicas e sociais de Campos, são 5, a gente está na fase laranja, pode mudar para a fase amarela, para verde e depois a branca. Se bem que o que ele revelou é que todas as fases são flexíveis, pode encaixar uma reabertura de shopping, por exemplo, na fase laranja, tudo vai depender de números. Como que você lidaria com essa questão hoje em Campos, desse quadro que eu coloquei agora para você, para resolver o problema do comércio, a questão econômica? Olha, Cláudio, a sua pergunta ela é muito oportuna, até porque eu acho que não dá para se tomar medidas e ações baseadas em pensamentos, em opiniões. Dá para se tomar medidas baseadas em números, como você bem mencionou aí. Então é preciso que a Prefeitura primeiro capture esses números de forma fidedigna, que é o que eu acho que não vem acontecendo, e venho dizendo isso há muito tempo, que nós temos casos subnotificados na nossa cidade. Então, para até se tomar essas medidas de forma mais segura, é preciso que se tenha mais informação. E para coletar essas informações diante de uma epidemia, neste momento, a melhor atitude é a testagem em massa, né? Seguido disso, é preciso entender que a principal tarefa de qualquer gestor nesse momento é salvar vidas. E, em seguida, cuidar da economia. Porque senão você também daqui a pouco tem um problema social grave com desemprego, né, que já vem acontecendo. Me preocupou, inclusive, uma declaração recente do presidente da CDL, da qual ele disse que em torno de 70% dos comerciantes locais da nossa cidade provocariam demissões. Não disse números, quantos demitidos seriam, mas é uma quantidade já relevante, né, de empresas do nosso comércio que provocariam demissões por não conseguirem suportar. E a gente entende que é difícil nesse momento. Você imagina, tem muitas pessoas que elas funcionam com estoque para o mês. Então, se elas estão com seus negócios fechados, elas obviamente terão dificuldades, né, de colocar aquele estoque para a rua para poder fazer dinheiro, manter as suas contas, manter os seus funcionários e comprar estoque novamente para circular. Como você bem disse, tem muita gente hoje aí na área principalmente de restaurantes, que estão conseguindo não ganhar dinheiro, não aumentar o faturamento da sua empresa e trazer uma saúde financeira para a empresa mais estável, mas estão conseguindo sobreviver, não fechar, talvez não demitir tanto. Então a situação é caótica. Nós temos experiência, por exemplo, de outras prefeituras que tomaram medidas, que fizeram incentivos, que priorizaram. Não, tem outras atividades que a prefeitura precisa cumprir as suas obrigações, mas nesse momento de pandemia, né, o que é mais necessário é você dar suporte à sociedade. Então, outras prefeituras fizeram, por exemplo, os investimentos e incentivos ao comércio, ajudando com pagamento de salários de empregados de empresas que se cadastraram junto à prefeitura para poder diminuir, né, o risco dessas empresas quebrarem, fecharem e aumentar o caos social, o desemprego. São medidas importantes que tem prefeituras aqui perto da gente, como Macaé fez, Niterói fez, Maricá fez, enfim, estou falando do estado do Rio de Janeiro, mas diversas prefeituras afora aí no país fizeram.
E nem sempre são prefeituras que também têm uma condição financeira estável, mas optaram, colocaram isso como prioridade máxima, né? Que eu acho que é a grande tarefa de qualquer gestor, além de gerir as pessoas, além de gerir o seu efetivo, né? Além de liderar um governo, ele precisa tomar prioridades, ele precisa elencar as prioridades, porque, obviamente, você não consegue abraçar o mundo, né? Ainda mais num momento de crise econômica que o país enfrenta. Então, você precisa elencar as prioridades nesse momento. Eu acho que as prioridades seriam salvar vidas, aumentar o número de testagem, ajudar o comércio da nossa cidade para evitar, né, esse caos social, evitar o desemprego. Essas são medidas que, nesse momento, se fosse a nossa gestão, a gente estaria focado em fazer. Perfeito. Bom, são 8 horas em Campos. Aloysio, Arnaldo. Sim. Alguém chamou? Só informação, né? O Caio falou uma situação importante, que é a questão da testagem em massa. A prefeitura anunciou ontem a questão da testagem em massa com os comerciários, que já podem fazer agendamento e começa hoje. No final, a gente pode até passar o telefone disso, ou se você quiser, eu posso até passar agora, mas começa hoje na CDL essa testagem em massa para os comerciários. Acho que é importante mesmo. Recentemente, quem está fazendo essa testagem, Arnaldo, só para como matéria até de informar a sociedade, é a prefeitura ou é o CDL? É a prefeitura. O espaço utilizado vai ser a CDL, assim como o Motoboys foi no SESC Senat, motoboys e taxistas. Estão pegando locais que possam receber maior número de pessoas. É um importante anúncio aí, a gente espera que seja feita essa testagem em massa para ajudar até mesmo as pessoas que estão na linha de frente no comércio. Eu estava até falando isso em outra live na nossa rede social, em que eu disse o seguinte: você imagina, a gente está se resguardando, todo mundo em isolamento social, né? As pessoas que têm, nesse momento, a responsabilidade não só com a sua vida, mas com as dos demais, mas precisamos, muitas vezes, ir num supermercado para poder fazer a compra e abastecer a nossa casa para a gente se alimentar. Naquele período que a gente está ali dentro do supermercado, você tem contato com os produtos que foram colocados ali para os estoquistas, depois você tem o contato com o balconista. Então, essas pessoas precisam ter testagem, obviamente, até para reduzir, não ter ali daqui a pouco uma pessoa trabalhando que não sabe, né, até porque ainda existem os assintomáticos, mas que não sabe que está contaminada e pode estar ali transmitindo o vírus e aumentando a proliferação, né? E aí, obviamente, adiando cada vez mais o término tão sonhado por todos nós dessa epidemia. Arnaldo, a informação, eu concordo com o Caio, é muito importante. Você quer dar um número, por favor? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Para agendar, os comerciários podem entrar em contato pelo telefone 2726-1026 ou 1027. 2726-1026 ou 1027. E tem também no número de celular 98826-0522 e final 0529. 98826-0522 ou 0529. Depois eu coloco aqui nos comentários do Facebook, que aí a pessoa pode ir ali e buscar, né? Embora tem bastante comentário durante a live. E depois no nosso site também, conferir lá no Folha 1. Ok, vamos intervalo, Nogueira? Perfeito, vamos sim. Fechado esse primeiro bloco, então, do Folha no Ar, primeira edição, onde o Aloysio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto e eu estamos aqui, é claro, com a sua participação também, que é importante, e aí, naturalmente, ao longo do programa a gente vai elencando aqui algumas delas, porque são muitas. Estamos recebendo o Caio Viana, pré-candidato à Prefeitura de Campos pelo PDT. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento. Desculpa, Cláudio, você me permite voltar? Claro. Tem uma pergunta aqui no grupo, que é a mesma feita aqui por um comentarista no streaming, então eu queria começar o segundo bloco com essa mesma pergunta. Perfeito. Tá bom? Já starta aí o segundo bloco com ela, então. 8h04. Perfeito. A gente faz o intervalo e volta em instantes. Guia de desconto, plano de assistência familiar